Graça e paz vindas da parte de Deus e do nosso Senhor Jesus para você que me acompanha aqui no meu canal. Muito prazer, me chamo Fábio Lira e sou responsável por esse canal. Que Deus abençoe você pelo seu carinho, pela sua inscrição, pela sua amizade. Seja muito bem-vindo aqui ao meu canal, tá bom? Espero que você esteja bem, gozando de plena paz, saúde e felicidade, que é o que vale também. Irmãos, eu estou gravando esse vídeo aqui porque eu também amo muito o Senhor Jesus e sou cristão e vim explicar para você uma experiência que eu tive com Deus e deixando claro para vocês que eu não sou profeta, eu sou apenas um simples ser humano que gosto das escrituras sagradas, que procuro ir para a igreja também. E tenho vontade de entrar no céu e ver a face do Senhor Jesus como ela é, tá bom? E sou um simples ser humano cheio de fraqueza, cheio de imperfeições também. Mas estamos, cada dia que passa, recebendo os favores e as misericórdias de Deus para um dia entrar lá no paraíso e ver tudo que o Senhor preparou para nós. Amém? Eu queria compartilhar com você uma experiência que eu tive com Deus, que até hoje eu guardo comigo. E eu creio que eu vou levar para a sepultura comigo. Então, se você gostar desse vídeo, eu recomendo você deixar o seu like, o seu comentário, para eu saber se realmente você gosta desse tipo de conteúdo, tá bom? Eu estava por volta de 29 anos, e logo no início do meu casamento, eu comecei a congregar, ir para a igreja com 11 anos de idade. Com 17 anos, Deus me chamou, nas águas do batismo, e até hoje estou caminhando para entrar no céu. E depois do meu casamento, eu tive uma dificuldade que eu entrava na igreja, não sentia a presença de Deus, fazia as minhas orações da comunhão e também não sentia a presença de Deus. Isso foi gradativamente a longo prazo e começou a me incomodar. E eu lembro que eu buscava tanto a Deus e não conseguia sentir a presença de Deus. A presença de Deus, não sei para os irmãos, mas para mim, meu coração bate forte, eu sinto um regozijo no meu corpo, os pelos do meu braço se arrepiam, é uma coisa gostosa, aquela vontade de chorar e o coração a mil. Essa presença de Deus se manifesta desse jeito comigo. E eu perdi isso, eu não estava sentindo mais esse regozijo. E eu conversei com a minha esposa e falei para ela que, para ela não fazer comida para mim, fazer só para ela, que eu ia buscar um jejum. Nunca tinha jejuado. E no primeiro dia de jejum, confesso para os irmãos que foi muito difícil para mim, uma dor de cabeça. Meu Deus do céu. E passou o primeiro dia com muita dificuldade, entrou o segundo dia com muita dificuldade, que a vontade de comer era muita. E cortei café da manhã, cortei almoço, cortei janta, só água, só bebia água. E no terceiro dia, irmãos, desse jejum, os irmãos acreditem, por favor, eu não vim trazer conteúdo para vocês aqui, colocando Deus no meu conteúdo e falando mentiras. No terceiro dia, eu lembro que eu levantei da minha cama e estava muito forte espiritualmente. E a fome foi embora. Impressionante, né? E, irmãos, eu agradeço a Deus porque naquele terceiro dia, e todo lugar que eu estava de férias no meu trabalho, então todo lugar que eu ia, se eu estivesse na cozinha, eu ajoelhava. Se eu estivesse no quarto, eu ajoelhava. Era difícil sair na rua. E no terceiro dia, no segundo para o terceiro dia, na madrugada, eu levantei com uma voz que eu escutei e eu lembro até hoje, me chamando pelo nome. Fabinho, meu nome é Fábio. E aquela voz me chamou com um significado, um tom bem suave. Fabinho. Eu acordei assustado, minha esposa estava dormindo, o quarto todo escuro. Liguei o meu abajuzinho e coloquei os meus joelhos no chão. O meu joelho estava preto de tanto orar. E eu comecei a mergulhar na comunhão, na presença de Deus, explicando para Deus voltar para mim, se eu tinha feito alguma coisa para Ele me perdoar. Busquei a Ele de todo o meu coração. E eu lembro, irmãos, que eu vou ser rápido para o vídeo não ficar muito longo, tá? Eu lembro que naquela noite eu fiz uma oração e mergulhei, passou 30, 40 minutos. Eu nem vi a hora passar e deitei.
Quando eu deitei, o meu corpo apagou. Nesse momento que meu corpo apagou, eu confesso para os irmãos que eu fiquei com medo. E eu olhei para minha esposa, não conseguia me mexer, não conseguia falar para ela o que estava acontecendo. E eu levantei. Não dá para explicar para os irmãos, se for espiritual, vai entender o que eu estou querendo dizer. Inclusive, eu já vou pedir para os irmãos me ajudar para desvendar esse enigma. Deixa aí nos comentários, se você estiver assistindo esse vídeo, deixa nos comentários o que você acha que realmente aconteceu, tá bom? Eu lembro que eu levantei do meu corpo, eu me vi na cama com a minha esposa e eu tava olhando assim, não tava acreditando no que estava acontecendo. E de repente, passou alguém no meu quarto e me pegou e me jogou para um lugar. Desse lugar, o chão era branco, as montanhas brancas e não tinha céu, era tudo branco. Só que eu sabia o que era montanha, o que era chão e o que era céu. E de repente, desceu uma TV, como se fosse uma TV de plasma LCD, bem grandona assim, ó, na minha frente. E eu me vi lá dentro da TV. Nesse momento que eu me vi dentro da TV, eu comecei a andar. Só que eu tava com uma roupa que não era assim, ó. Eu tava com uma roupa branca, a minha pele eu não tinha, mas eu tava com um corpo branco, bem bonito. E eu tava com um cabelo branco e eu era mais jovem. Eu acho que eu tinha por volta de uns 15 anos de idade, chutando um salvo erro, tá? O que acontece? Eu comecei a andar na rua. A rua branca, coisa mais linda, o cenário era inesquecível. Lá embaixo tinha uma porta enorme e eu estava indo em direção a essa porta. Quando eu estava chegando na porta, o brilho daquela porta era muito forte, era como se fosse uma estrela bem iluminada em meia-noite de noite. Era muito forte o brilho da porta. E levantou uma pedra na minha frente, eu não conseguia atravessar mais para entrar na porta. E a porta se abriu e veio um vento bem forte. Eu tentei sair da pedra para entrar na porta, mas o vento era muito forte e não deixava. E a pedra me escondia para o vento não me levar, que era muito forte. E eu escutei vozes falando assim, ó: Deus é contigo, siga firme na sua jornada, que os seus dias ainda não acabou e Deus volta para você a partir de hoje. E falou outras coisas que eu não posso falar aqui no vídeo, tá bom? E quando eu ouvi aquilo, meu coração encheu de alegria. Não deu para explicar, irmãos, tanta felicidade que eu senti. Muita felicidade, muito prazer, muito regozijo. E eu lembro que o cenário foi indo embora, a porta foi se fechando, a televisão que eu vi na minha frente foi subindo, bem devagar, tudo bem devagar. E quando eu voltei, eu estava na minha cama, acordando minha esposa, dando risada, explicando para ela tudo o que estava acontecendo. Não dá para entender. Eu creio que eu tive um arrebatamento, mas foi inexplicável. Foi a minha primeira experiência com Deus. E eu consegui isso através de muito esforço, muita oração, muita dedicação. E até hoje eu trago isso comigo. Se você gostou desse vídeo, já se inscreve no canal, deixa seu like e conta pra mim se você também teve uma experiência com Deus, que eu amo esse assunto, tá bom? E eu gostaria que você me ajudasse a discernir o que você acha que aconteceu comigo. Vai ser um prazer, eu vou ler nos comentários e vou agradecer também, tá bom? Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Valeu.